Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Michele Cabral e estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. E eu sou a Tati Fernandes e é sempre um prazer ter você, internauta, aqui com a gente. A gente espera que você goste de mais esse episódio do nosso podcast. E hoje o nosso assunto, mais uma vez, é saúde, só que talvez com um quê mais científico, né, Mi? Isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre aconselhamento genético. O tema ganhou notoriedade recentemente e a gente vai entender um pouco a importância e para que ele serve. Para falar sobre isso, eu estou com dois especialistas no assunto, doutora Thaís Cidália e doutor Mark Alexandre. Ambos são geneticistas e pesquisadores do Centro de Genética com Excelência. Bem-vindos. Muito obrigado, Michele. A gente agradece o convite. Vamos começar então, né? Que a gente já estava falando muitas coisas lá antes, A muitas gente estava dúvidas aqui no off, trazer já pra cá. matando a curiosidade, né? É um assunto que, A gente poderia nossa, ficar é super falando científico, horas, Ih, né? vários episódios, seriam vários Aí episódios. vocês acharam do podcast. dois que adoram? Você adora falar, né? A gente adora perguntar e vocês adoram falar. Então, A gente vai começar pelo básico, né? Vamos explicar pra gente, para os nossos internautas, o que é o aconselhamento genético. Certo, então o aconselhamento genético ele é um atendimento, muitas vezes parecido com uma consulta e na prática é bem uma consulta, só que a gente gosta de explicar que é um momento mais informal, no sentido de uma conversa mais leve, porque na genética, né, a gente lida com situações muito sensíveis, então a gente tem que ouvir muito, a gente tem que ter muita empatia, né? Então é um serviço de atendimento onde a gente busca esclarecer, orientar uma família ou um paciente que tem alguma condição genética em vários aspectos. Né? Exatamente. O aconselhamento genético é muito o serviço de passar informações para famílias. Muitas famílias vêm com dúvidas sobre condições genéticas, tem uma síndrome, tem uma doença rara, e muitas vezes não conseguem entender exatamente o que é essa condição, se tem risco de acontecer novamente na família, se pode levar a óbito precoce ou alguma condição mais grave. Então, muitas vezes, eles vêm para buscar essas informações de fato. e necessariamente eu preciso ter alguma coisa para buscar o aconselhamento genético ou eu posso simplesmente ir para entender? Pode, para entender também, que às vezes, assim, meu avô teve uma condição, né? Meu avô faleceu com doença de Huntington e eu fiquei sabendo que a condição é uma condição genética. Será que eu posso chegar a ter? Então, às vezes, são dúvidas que não necessariamente a pessoa tem, mas sobre um risco em potencial de ter, né, no futuro ou dentro da família da pessoa. É importante até que seja feito antes mesmo de saber que tem, nesses casos, porque o interessante é isso, a gente está em busca do histórico familiar, para entender quais são os possíveis genes ou doenças que podem estar envolvidos e assim a gente ter alguma estratégia de tratamento, se a doença já estiver instalada, prevenção ou de intervenção mais precoce possível, né? E é uma coisa meio que filme, né? Que a gente não imaginava como algo muito do futuro, né? Pensar em genética é meio que ficção. Ficção E científica. aí a gente teve um caso que foi bem grande, conhecido, que foi o da Angelina Jolie, Sim. que ela, né, fez esse rastreamento e optou por ali retirar os seios e foi tão comentado, foi uau, né, por que fazer isso? E agora isso está tão perto, né, não é tão distante, assim, pelo contrário. Exatamente. Hoje ainda de manhã, eu estava dando aula para os alunos lá da medicina, de genética clínica, e a gente estava justamente discutindo sobre a parte de oncogenética. E a gente acabou falando do caso da Angelina Jolie. Ela viu a mãe dela adoecer, né, por causa de um câncer, e a mãe dela faleceu com apenas 53 anos. Então ela contou a história na revista Times, né, como que foi isso tudo, e ela acabou descobrindo que ela tinha herdado o gene da mãe. E ela, com todos os recursos que ela tinha, ela não conseguiu salvar a própria mãe, ela pensou, pode acontecer a mesma coisa comigo. Né? Então, frente a isso, e aí que é a importância até do aconselhamento genético, para poder tomar as decisões mais informadas. Qual que é o risco real que eu tenho de desenvolver uma neoplasia, né, um câncer, frente a essa alteração genética. Então, ela recebeu orientações, tudo, e ela acabou tomando a decisão de fazer a retirada das mamas para realmente, né, tirar o risco de um câncer de mama. E nesses casos envolve toda a família, porque aí já tinha uma tia dela também, com a mesma alteração, irmã da mãe, e na busca de investigar quais os genes, também foi visto uma predisposição para câncer de ovário. Então, tem gente que às vezes se assusta com isso, mas o que o Dr. Mark falou que é importante
é poder ter o que fazer diante dessa informação. Né? Então, eu falo que a gente tem que usar a informação genética a nosso favor. Eu falo muito isso, genética não é sentença, genética não é destino, se você usar aquela informação ao seu favor, a favor da sua família, né? E aproveitar que a medicina está tão avançada, né, que a gente tem agora essas condições. Então, já aproveitando que a gente entrou no assunto do câncer, já vamos pular para esse assunto. Falando um pouco mais sobre a relação da genética e câncer. Todo câncer é genético? Exatamente. Todo câncer, ele tem um embasamento genético. Não quer dizer que o câncer seja herdável, né? Então, a pessoa pode ter uma alteração genética que leva a neoplasia, mas não quer dizer que ela vai transmitir essa condição. A gente Isso sempre é fala difícil, às vezes, de explicar, e ainda mais que a gente deve estar falando com pessoas que não são da área, porque geralmente as pessoas acham que tudo que é genético, você já fala, é hereditário, né? Então, é bom a gente deixar claro que quando nós falamos que o câncer é genético, é porque ele envolve genes, mas não necessariamente esses genes já vieram alterados lá do pai ou da mãe. Ele pode ter uma alteração ali naquela pessoa, inicialmente, e não necessariamente, inclusive, essa alteração vai passar para os filhos. Pode ser uma alteração da pessoa. Aí entra o que a gente sempre fala da importância de ver a individualidade genética de cada um, que é o que os exames genéticos permitem, né? A gente ter essa informação. Eu acho muito importante a doutora Thaís comentar isso, porque existe muito essa questão de culpa. Exato. Né? Tem uma doença por culpa do meu pai, que tem essa doença, tem essa doença por culpa da minha mãe. Assim como a infertilidade, por exemplo, né? Que sempre um leva sempre um culpa leva a culpa. E parece que é um negócio. Filho, É sempre pra cima da mulher, geralmente, né? Mas então, é importante. Nem sempre o que é genético é hereditário. E ainda tem uma combinação de genes em algumas doenças, né, que são de origem multifatorial, pode ter fatores do próprio ambiente, de vários genes para poder gerar, por exemplo, um câncer. Né? Então, não dá para a gente sempre pensar isso como uma culpa, ou a genética do meu pai ou da minha mãe é ruim, a minha genética é péssima, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, embora, assim, as pessoas falam muitas vezes brincando, mas, às vezes, quando é uma situação muito sensível, isso pode assustar famílias, quando tem alguma criança, né? Então, é muito importante que a gente deixe claro que nem sempre quer dizer que veio uma herdabilidade daquela alteração. Mas eu quero dizer, mas aí, por exemplo, ser, né, genético, ou se tiver mais casos na família, tem a chance de ter acaba sendo maior. Sim. Se tiver mais de um caso isolado, né, por Isso, exemplo. depende muito de um contexto, na verdade. Assim, a gente já atendeu, por exemplo, algumas famílias que trabalhavam, por exemplo, com mineração de amianto. Aí o risco de câncer de pulmão aumenta drasticamente, mas às vezes é por causa do ambiente. Vários foram submetidos a um ambiente que é muito tóxico, que a gente chama de carcinogênico, né, que pode levar a câncer. E às vezes não tinha um fator genético anterior. Né? Então a gente sempre tem que fazer um levantamento muito cuidadoso. Mas é comum a gente chegar assim, famílias, uma mulher que chega assim e fala, estou preocupado porque minha mãe teve câncer de mama, minha avó morreu de câncer de mama, tem 2 irmãs que tiveram câncer de mama, será que eu posso ter câncer de mama? E a gente tem que fazer esse levantamento. E, às vezes, tem que tomar um certo cuidado até sobre, mesmo encontrando um gene alterado dentro da família, não quer dizer que a pessoa vai realmente desenvolver. Então, tem todo um processo de orientação, um cuidado. E, às vezes, encontrando o gene, a gente sabe que, além da mama, também outros órgãos podem ser afetados. Tem alguns genes que vão afetar mama e ovário. E, assim diante. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, nesse manejo. E eu não posso deixar de falar que, na verdade, lembrando aqui da questão do ambiente, em Goiânia nós temos uma particularidade, que foi o acidente do Césio. Tanto é que hoje nós somos geneticistas do Estado, atendemos também pelo SUS. Por conta desse acidente, vou explicar o porquê, né? Foi feito um concurso. Goiás, acho que é o único estado que tem concurso para biomédico e geneticista, porque houve o acidente. E aí, então, nós somos uma equipe de 4 biomédicos geneticistas que fizemos esse monitoramento das vítimas e das outras gerações. Os estudos estão publicados em revistas internacionais e isso porque Goiânia foi, né, devido a esse acidente, um exemplo onde esse monitoramento ele é importante por conta do fator ambiental também. Só que era tão forte que, além desse fator ambiental agir na pessoa, ele foi suficiente para passar para gerações. Quantas gerações, mais ou menos? Isso, 3 gerações. Eu iria perguntar, porque o Dr. Mark falou assim, às vezes a família, a gente tem aqui minerações no estado, trabalha a família toda, né, com aquilo, e aí não era algo que era hereditário, genético, mas pode se tornar, por exemplo, um pai e uma mãe que trabalham numa mineração ou alguém que passou por um
Deus o livre, um acidente como o que a gente teve aqui. Pode passar, então, para frente, para as próximas gerações? Existem algumas situações que sim, porque, na verdade, toda vez, principalmente quando a gente fala de câncer, porque o câncer é uma condição que uma célula começa alterada. Então, por exemplo, se uma célula da minha pele for alterada e virar um câncer de pele, está localizado. Mas, dependendo da radiação, se pegar as gônadas da pessoa, ovário, testículo, aí pode afetar uma célula gonadal, um gameta, né, que vai gerar uma nova vida e toda aquela pessoa terá as suas células alteradas. Aí já passa a ter um padrão hereditário. Aí a gente chama isso de mutação germinativa, que é uma mutação que, né, respondendo à sua pergunta exatamente, é muito interessante que você perguntou. Então, pode acontecer de ser naquela pessoa e dali para frente ser herdável? Essa é uma situação que foi uma das coisas que nós investigamos, né, no acidente do Césio em Goiânia, e graças a Deus a gente não viu muitas mutações nesse sentido. Germinativas. E é por isso, então, que é tão importante. Porque realmente, você falou de ter medo, de ter receio, né, de fazer esse rastreamento, mas pensando no primeiro caso que a gente comentou, o da Angelina, ela provavelmente, quando decidiu fazer algo que à época era visto como tão, né, extremista, também nos filhos, né? Porque assim, e se ela partisse por não ter esse cuidado? Exatamente. Ela tem vários filhos, ela deixaria aqueles filhos tão pequenos? E às vezes para prevenir também, né? Do seu filho e todos os cuidados que... Sim, hoje a gente exatamente. tem que pensar muito em prevenção. As pessoas ainda não Sim. pensam tanto em prevenção e sim tratar, né? Mas a gente está falando aqui de prevenir. E a genética evoluiu demais nesse aspecto, né? Hoje existem vários painéis, vários exames que a gente consegue verificar o risco para várias condições diferentes. Então, risco para desenvolver uma diabetes, risco para desenvolver várias condições, e até, por exemplo, quando a gente fala de diabetes. Então, verificar, existe uma predisposição genética, mas não quer dizer que a pessoa realmente vai desenvolver. E aí já tem vários fatores dentro da parte nutricional, dentro da parte de esporte, que mesmo frente ao risco, às vezes pacientes que já estavam quase lá, conseguem voltar e normalizar totalmente. Então, a prevenção é extremamente importante. Exatamente. E nesse sentido, a gente destaca algumas doenças, você falou do diabetes, hipertensão, até questões relacionadas à obesidade. Então, a gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando, sem poder também pôr culpa na genética por tudo. Porque existe um conjunto de fatores, né, que vão ali culminar naquele resultado. Mas, com certeza, quando a gente sabe do perfil biológico, a gente tem como se fosse um caminho, né? Uma estratégia mais personalizada. Isso é ótimo, né? Poder saber ali um pouco do que te espera, porque acho que o medo de todo ser humano é não saber o que espera. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm medo do desespero, de descobrir e falar, se eu ficar pensando nisso o tempo todo? E se, é tipo aquela história, eu não gostaria de saber quando eu vou morrer, porque eu vou ficar pensando que eu vou morrer o tempo todo. Eu já escutei muito isso. Talvez esse aconselhamento seja importante nesse sentido também. Como que funciona o aconselhamento no caso de pacientes de câncer? Então, quando você falou assim, eu vou ficar pensando nisso, o que eu posso fazer? É importante a gente destacar que dentro do aconselhamento, a gente também orienta sobre as estratégias de tratamento. Ótimo. A gente não entra no tratamento, mas a gente mostra todas as possibilidades, prognóstico, o que pode ser feito. E aí, dali, já encaminha para os profissionais, seja o psicólogo, médico, cirurgião, né, seja qual for a especialidade, para dar continuidade com base num relatório que a gente faz. Olha, esse caso é assim, tem esse prognóstico, daqui para frente pode ser conduzido assim. Então, ele sai do aconselhamento com uma possibilidade já de intervenção. Aí depende da continuidade, porque é um trabalho precoce, né? Isso, um trabalho multiprofissional. E às vezes dentro da família, assim, a pessoa já está numa situação de medo. A pessoa já sabe, minha mãe teve câncer, minha avó morreu de câncer, será que eu posso ter? E nem sempre o resultado vai ser desfavorável. Às vezes recebe uma resposta lá, aquele risco, aquele gene alterado que estava na sua mãe, não foi passado para você, que gera também um alívio. Então a informação ela é sempre muito importante. Se não tiver, ótimo. Se tiver, o que a gente pode fazer? Então a prevenção ela visa todo esse contexto. E aí, lá, antes da gente começar, você estava falando sobre a questão dos exames, né? Que hoje, para poder incentivar e ter esse banco de rastreio, se uma pessoa fizer, depois o parente de primeiro grau ganha o exame, né? Como que funciona? Existem alguns laboratórios já com essa preocupação, né? Então, rastreou um casal que tem 2 filhos, a mãe foi testada e verificou que ela
herdou, que ela tem um gene alterado. Né? Então, os filhos, de acordo com a idade dos filhos, com as condições clínicas, os filhos poderão, alguns laboratórios estão dando o exame de graça para poder verificar se a primeira geração, né, junto da pessoa diagnosticada, também pode ter o gene ou não. Né? Eu acho que é uma medida de consciência realmente, Sim. de uma preocupação que alguns laboratórios já têm apresentado nesse sentido. Até para depois ser comum, né? A gente fazer esse rastreio. É isso que eu vou pedir para vocês explicarem, porque quando a gente fala rastreio, é de novo aquela coisa de científica, assim. Como que funciona esse exame? Meu Deus, eles vão me abrir. Explica pra gente, como que é feito esse exame, como que é feito esse rastreio? Certo, então poderia falar também que é um monitoramento. Então existem 2 tipos de exames principais, né? Com finalidades diferentes, que é o exame mais de rastreio, que pode ser preditivo, mas que pode ser diagnóstico. Então, é uma coisa muito técnica. Alguns exames vão nos dar probabilidade de desenvolver aquela doença e como que isso pode ser feito com o ambiente, em termos de tratamento. Outros já nos dão ali a alteração específica, que a gente chama de mutação, e essa mutação é responsável por uma doença. Isso. Então, nesses casos, a gente faz um rastreio para entender qual é o tipo de alteração, se é um score, que a gente fala que é uma probabilidade, então depende de outros fatores, ou se já é algo que está Mais definido. mais ali, né? definido. No aconselhamento genético, a gente lida basicamente com 2 situações. Aquela pessoa que já tem uma condição clínica, uma doença, e aquela pessoa que tem um risco de ter. Né? Então, para a pessoa que já tem, por exemplo, a gente atendeu há pouco tempo atrás uma paciente que estava com uma fraqueza muscular progressiva e ninguém sabia exatamente o que ela tinha. E tinha uma suspeita de uma distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, que a pessoa vai tendo fraqueza progressiva e o prognóstico, dependendo do tipo de distrofia, pode ser muito desfavorável. Por exemplo, numa distrofia de Duchenne, o paciente aos seus 20 e poucos anos ele vai a óbito, porque ele não tem força nem mesmo para respirar. Mas tem outras distrofias que o paciente vai vir até 60, 70 ou mais anos. E às vezes a pessoa ainda não sabe qual distrofia que ela tem. Então, já tem a clínica, a gente faz o exame genético para saber qual gene está alterado, qual a mutação que ela tem, para poder saber a progressão desse paciente e se tem algum tratamento mais assertivo. Existem outros pacientes que não têm uma condição clínica, mas têm um risco por ter tido um irmão, meu irmão teve hemofilia, será que eu poderia ter um filho com hemofilia ou assim diante? Então, a gente vai avaliar o risco de acontecer. E tem situações também que a gente vai chamar mais de preditivo, que são para condições que não são tão patológicas. Né? Eu quero fazer uma atividade física, eu não sei qual atividade vou me encaixar bem. Será que eu vou ser um corredor, um maratonista de rua, fazer 50 quilômetros, 100 quilômetros, né, igual os ultramaratonistas? Ou então só vou ser bom para corridas rápidas. Então existem alguns painéis só para verificar perfil genético que vai condizer mais com uma determinada condição. Praticamente falando, esses exames são feitos com sangue, com saliva. As 2 opções. DNA é uma coisa muito fácil de obter, né? Pois Se a é, gente... Mas assim, claro Deixa que eu as anotar. técnicas... Diga isso em cenas de crime, É muito, né? cena de Qualquer crime. coisa. A louca por séries CSI. de Policiais. A gente trabalha nessa área também. Aproveitar para falar que a Gente, gente muito faz legal. essa... Eu trabalho como auditora na Polícia Técnico Científica e o Marco é assessor científico. A gente adora genética e vai em todos Meu os Deus, âmbitos. Ela Vocês pergunta, são em todos os doutora, se pilares, eu quiser gente. limpar uma cena, tirar um sangue, da brincadeira. Tem algumas formas, a gente não pode revelar isso. Eu fico vinculada à Muito Polícia legal. Técnico Vocês, Científica. então, trabalham com a genética num todo, né? Em Sim, todas as Todo, pontas. todo. E eu só lembrando, ainda voltando no câncer, eu queria destacar aqui um caso que a gente vai lembrando, né, aqui dos casos, de 2 irmãs que eu fiz esse rastreio e a gente viu, né, que tinha uma alteração, porque uma já estava com 19 anos, já tinha o câncer de mama, começou e já ia fazer a 19 cirurgia. anos. Então, assim, rapidamente vamos investigar a irmã e a mãe, porque a mãe não tinha nada ainda clinicamente. Então, fizemos os exames, a mãe não tinha e a irmã tinha a mesma alteração. Então, né, no aconselhamento genético, para poucas pessoas, às vezes, se não for da área, não vai entender que então essa alteração ela veio do pai. E aí ninguém pensa que às vezes o pai pode passar. Então, na família do pai tinha histórico de câncer de mama. Mas E o homem pai também pode ter câncer de Exatamente. mama. As pessoas não pensam nisso. Exatamente, só que é mais raro, ele
provavelmente tinha alteração, mas por questões hormonais, interação com o ambiente, ele não desenvolveu, mas ele passou para as filhas. Entendi. Então não veio do lado da mãe, aí ficava aquela coisa, todo mundo pensou em investigar a mãe. Então, quando a gente fala em aconselhamento genético, a gente tem que ver toda a família, né? Sem excluir ninguém. Exatamente. Porque não tem como saber o que aconteceu. Até os Até porque meio-irmãos. pula muitas gerações, né? Alguns Tem pulam alguns gerações. que podem citar várias gerações. Exatamente. Agora, ainda falando um pouco sobre a genética, eu queria entender um pouco sobre os transtornos relacionados a essa parte da genética, né? Como o autismo, por exemplo. Tem relação? Bastante, Sim. né? A gente vai estar até com nossos produtos recentes aqui, que foi de, acho que já uns 10 anos de pesquisa sobre os genes Vocês que relacionados publicaram esse livro? Esse aqui, qual que é a câmera que eu posso mostrar aqui? Esse aqui é só nosso, meu e do Mark. Ele é um manual muito simples que foi feito mesmo para pais, ele é bem ilustrado. Pais, cuidadores, familiares, esse livro, ele foi feito com muito cuidado, porque o que a gente percebia nos atendimentos? Eles precisavam de informações e às vezes eles não tinham. Sim. Os profissionais sempre estão nos congressos, nas palestras, né, nos eventos e conversando entre nós, né? E aí, muitas vezes você falava, nossa, mas o autismo é genético. E aí o pai e a mãe já falavam, nossa, mas eu não tenho? Como assim? Como assim? Mais uma vez a confusão da genética com a hereditariedade, né? Exatamente. E a gente resolveu fazer esse livro mais para orientar as famílias realmente desse Não, suporte. e é muito importante, Muito. né? Demais. É porque são eles, né, que vivenciam ali dia a dia. E muitas vezes chegavam e não- assim, ó, o doutor falou que meu filho tem autismo, mas Não tem por quê? nenhum caso não sei, na não família. tem nenhum caso, mas o que é o autismo? É genético? Se meu primeiro filho tem, será que eu posso ter outro filho com a mais mesma casos. condição? E a gente verifica algumas famílias, casais que têm 2, 3 filhos e todos são autistas, e às vezes com tipos de autismo Sim. diferentes. Eu tô com Grave. uma família com 4 autistas. A mãe tem 4 filhos, 4 autistas. Agora vai para a investigação da mãe e Todos do pai. em graus também. diferentes. Tem o menor está em investigação, mas são graus diferentes. Até são 2 gêmeas, então as gêmeas, elas têm graus diferentes, inclusive. Eu acho. E às vezes são suporte. graus diferentes e condições clínicas diferentes. Às vezes um tem epilepsia, o outro tem TDAH, o outro tem um problema de aprendizado. Então podem ter condições diferentes também. É muito Eu individual. acho que é Isso. algo que a gente tem que conversar sempre, porque a gente sabe que os números estão ficando maiores, né? é verdade. A gente não sabe ainda exatamente por quê, se é porque está acontecendo mais essa identificação, se as pessoas estão investigando mais, ou se algo realmente está acontecendo, é por isso que há tanta pesquisa. Mas até hoje as pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas ainda não se informam, ou o próprio governo, ou quem está no poder público não informa a população. Eu já acompanho o assunto há algum tempo, porque o Grupo Jaime Câmara ele já fez vários eventos referentes. E eu lembro que quando a gente recebia pais aqui para conversas com especialistas da área, eles chegavam sem saber nada sobre a condição dos filhos. Exatamente. E isso é muito preocupante, né? Bem isso que você falou. A gente, os profissionais falavam alguma coisa e os pais, como assim? Tem que ser mais acessível, né? E uma forma simples e segura, né? De Sim. informação. Uma linguagem clara, porque a gente está muito no meio acadêmico. A gente produz muita publicação internacional, tudo, mas é para o meio acadêmico. Para os pais, às vezes eles querem saber uma informação que seja Básica. realmente mais acessível. Então a gente conseguiu dividir, fazer uma linguagem mais clara, bem ilustrada, para compreender o que é o autismo, quais que são os fatores genéticos envolvidos, quais que seriam os riscos. Então ele foi bem focado realmente com a linguagem mais acessível. Essa linguagem, ela, às vezes, no início, né, a gente ficou um pouco assim, nós assustamos a comunidade científica, mas os professores Por conta da linguagem. né? estão falando desse jeito, mas no Instagram, e eu falei, sim, a professora virou blogueira, e eu pensei, gente, não estão entendendo o que eu estou querendo fazer, né? E aí eu fui deixando, e agora eu tenho uma aluna nossa de doutorado da UFG, o trabalho dela é de genética e autismo, e uma das produções dela é uma cartilha, gente, cartilha, sabe aquela coisinha assim, tipo panfleto? Sim. E fez tanto sucesso distribuindo em eventos de autismo, e aí às vezes o programa científico, né, exige do orientador e do aluno uma publicação
para o currículo Lattes de impacto internacional. Falei, tudo bem, nós vamos fazer, mas a cartilha também vai ser feita. Aí no começo eu falei, meu Deus. O pai não vai ler um artigo e o que faz a nem vai entender, né? E hoje os professores mesmo falam, nossa, mas que bacana, Thais. Então, assim, entenderam, né? Porque no começo acho que a gente, às vezes, que está muito no meio científico, quando a gente faz essa quebra, dá uma assustada. Ainda mas bem que você insistiu, né? Porque, na verdade, a gente não está só na academia, a gente dá aula em universidade, né, em pós-graduações, participa de vários congressos, mas a gente também tem a parte assistencial. Então, a gente trabalha no hospital de referência, lá no CRER, e lá a gente realmente tem um trabalho de aconselhamento genético. Então, a gente recebe as famílias. Então, a gente tem SUS, um meio acadêmico e a gente tem também um meio mais assistencial. Então, a gente consegue perceber as duas pontas, os dois extremos. Além da clínica particular também, que tem um perfil um pouquinho diferente. Então, a gente acaba atendendo, né, as duas pontas, literalmente. Eu imagino. E esse segundo livro? Esse é um livro que ele foi feito com autores do Brasil todo, né, o Simplificando o Autismo. Então, a ideia também é de ser mais acessível. Foi feito assim por vários profissionais de referência na área de neuropediatria, neurocirurgia, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, profissional de educação física, nutrólogo, nutricionista, psicólogo. E nós ficamos com um capítulo da genética. Então, ele fala de tudo no autismo. Realmente, ele já... Bem completo. Bem completo, e já está como um best-seller dessa editora, porque realmente nós procuramos juntar, nós não nos conhecíamos, um professor, né, o Dr. Tiago, que é um médico, ele reuniu esse grupo com essa intenção mesmo de levar esse trabalho. Reunir conhecimentos, né? Até diferentes formas de falar. É interessante porque realmente ele consegue pontuar várias áreas. Viu, pai? Não, eu só queria saber a parte de fono, só queria saber a parte nutricional. Então, foi muito bem dividido os capítulos. Eu só queria saber se tem risco de acontecer novamente. Tem um capítulo da genética. Então, a gente conseguiu fazer uma divisão muito boa. Muito legal, muito interessante. Vocês são muito completos. Obrigada. A gente tenta, mas é porque a gente gosta muito, né? Isso. Então, quando ama o que faz, paixão né? desde sempre, né? E mais de 20 anos de caminhada, né, gente? Genética é um mundo inteiro. Mundo de possibilidades para a gente atuar. Eu falo isso para os meus alunos. E é um mundo em constante atualização, né? Então, quem viu genética 5, 10 anos atrás já está muito atrasado. A genética todo ano tem novidade. Tem um exame genético que foi feito há 2 anos, 3 anos atrás. Se a gente olhar novamente esse mesmo exame genético, novas informações já foram agregadas. Talvez novo tratamento, uma nova perspectiva. Então, tudo está em constante modificação. Eu acho que é a beleza da genética. Eu fiquei curiosa. Você quer fazer a sua acho que eu ia fazer a mesma pergunta que você. Porque se o exame atualizou, a genética, por exemplo, se eu faço um exame genético, um rastreamento hoje, daqui a alguns anos pode aparecer alguma coisa nova ou Sim. que não estava ali? Como eu quero ver funciona? você explicar essa, Marcia. Porque, assim, Era a mesma pergunta que eu tive. Porque às vezes a gente pega assim, eu dou aula em faculdade já faz 23 anos, né? Se eu pegar um livro de 23 anos atrás, um livro de genética, que era usado há 23 anos atrás, que talvez ele já tinha uns 25 anos, vamos colocar assim, de 25 a 30 anos atrás. O livro de genética, ele iria colocar assim, a espécie humana tem de 100 a 200 mil genes. Hoje você pega um livro de genética e fala, a espécie humana tem pouco mais de 20 mil genes. E quando você pega 20 mil genes para 200 mil genes, você vê a diferença é gigante, a quantidade de erros tem. E a concepção, antigamente, fala assim, 2%, 2, 3% do nosso DNA, do nosso material genético, somente 2 a 3% tem informações. O resto, a gente chama de junk DNA, ou seja, DNA lixo. E hoje, esse 97% que era antigamente chamado de lixo, eu estou falando de 10 anos atrás. Hoje a gente sabe, talvez seria a parte mais importante do nosso DNA, porque ele que regula a maior parte dos nossos genes. Então a gente deixava ele de lado e hoje a gente volta a olhar, talvez isso aqui seja até mais importante do que o próprio gene. Porque para esse gene ligar, desligar e ser regulado, depende desse DNA que a gente chamava ele de lixo. Então tudo tem mudado bastante. Aí nessa questão do exame, ele não é que muda em você, mas que então não tem chance de mudar. A interpretação, porque vieram novas informações e a gente atualiza os bancos de dados. Então, vou dar um exemplo prático. A gente acha uma alteração rara num paciente, isso acontece às vezes lá no CRER, porque, como eu falei, tem de tudo, e a gente é cadastrado num banco de dados internacionais para a gente reportar condições novas que a gente detectou. Então, a gente alinha a pesquisa a isso também. Então, a gente tem algumas que a gente detecta e alimenta esse banco de dados. Há um tempo atrás, uma pessoa fez o exame, tinha essa alteração, mas não estava no banco de dados. Então, quem interpretou, fez o laudo na época, colocou que não tinha aquela alteração patogênica, mas agora ela foi relatada
e agora ela está, né, foi comunicada internacionalmente. Então, a gente está alimentando, mas hoje a gente já sabe que a quantidade de informações ela é muito grande e é difícil você falar de um exame genético que você tenha que repetir porque algo não foi né, informativo. Muitas vezes você não vai nem repetir o exame, você vai repetir a análise. Entendi. Muitas vezes você pega um laudo e tem um termo técnico que a gente usa muito, por exemplo, que é VUS, que é uma variante de significado incerto. Isso, Então, importante. existe uma alteração, a gente tem dentro do nosso DNA, a gente tem em torno de 6 bilhões de letrinhas, aquela adenina, timina, citosina e guanina. Mas, às vezes, uma letrinha está alterada. E essa letrinha está alterada, qual que é a consequência dessa alteração? Então, você pega um laudo de 3 anos atrás, fala, bom, não sei o significado clínico, eu não sei se isso é grave ou não. Já cansamos de pegar vários laudos que falam assim, ó, significado incerto, não sei qual que é a consequência clínica. E, às vezes, o paciente está na minha frente e pergunta, e aí, o que vai acontecer? A minha doença vai evoluir rapidamente, vai ser uma... E, se olha lá, não tem nenhuma informação no banco de dados. Só que a gente pega a informação que a gente já tem do paciente, a gente coloca, o paciente já está com 20 anos, só tem fraqueza muscular em ombro, e aí depois você consulta novamente com esse paciente daqui a um ano, você vê, ó, não evoluiu, então você consegue inserir, e se aparecer uma outra pessoa em qualquer lugar do planeta que apareça a mesma alteração genética, acessa o banco de dados e fala assim, ó, a evolução não é tão rápida quanto a gente pensava, pode ser uma evolução mais lenta. Então, as informações estão sendo construídas ainda. Eu acho que aí está a beleza da genética. Que gostam da genética forense, do CSI, por exemplo, hoje a gente tem o banco de dados de perfil genético nacional. Então, antes, uma amostra de uma cena do crime que hoje era levado para o laboratório da polícia e buscava, né, qual era a pessoa daquela amostra, se tivesse um suspeito, não ia achar. Hoje já, provavelmente, vai ser. Goiás foi muito bem alimentado nesse banco de dados, inclusive. Então, eu acompanhei quando eles estavam fazendo dos próprios presos, né? Sim, dos condenados. Dos condenados. Sim. Eu sei que muitos estados não têm nem os próprios presos. Em crimes graves mesmo. Cadastrados ali. Isso. Goiás saiu na frente nisso. Saiu, Sim, foi um trabalho de uma essa aluna parte nossa pericial. também, né? De mestrado. Ela Ai, fez que o legal. mestrado, ela é Duas perita. alunas, Duas né? alunas, desculpa, é verdade. Elas são peritas na Polícia Técnica Científica e o projeto foi alimentar esse banco de dados em Goiás e elas foram premiadas. Goiás saiu na frente no ranking de matching, que a gente fala, de identificação. De acertos, né? De acertos. E assim, como alimenta nacionalmente, o que acontece é que às vezes uma pessoa comete um crime aqui, vai lá para o Mato Grosso, vai lá para o Pará. E aí se comete esse crime lá, tá no banco de dados, ele é compartilhado. Então fica mais fácil. É essencial. É mais seguro, Com né? o investimento em educação e ciência. Dá Olha certo, que né? legal. Então. Olha que lindo um negócio desse. É verdade. Agora, para a gente poder falar um pouquinho sobre genética e longevidade, né? A gente falou um pouco sobre os transtornos, agora falando um pouco sobre longevidade. Como que funciona essa relação? Aqui eu anotei para a gente falar sobre cuidado preditivo e preventivo. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Então, existem hoje também exames de DNA, né, exames genéticos que permitem que a gente faça o que as pessoas chamam de mapeamento genético, que é conhecer o perfil da pessoa, como que ela responde metabolicamente, se ela tem mais predisposição a acumular gordura numa região, ou se ela tem mais predisposição para ter uma hipertensão. E aí a gente está falando em predisposição, por isso preditivo, porque aí se você sabe que tem um risco genético, as estratégias para longevidade, vitalidade. Então aí a gente sabe de vários genes relacionados à inflamação, que a gente tem como modular. A gente pode fazer também a própria questão do envelhecimento celular. Tem vários bioativos hoje presentes nos alimentos e que podem ser prescritos, né, por médicos que podem ajudar justamente no funcionamento. E aí eu tenho que deixar bem claro que não é que muda o gene, mas muda a função, a forma com que ele se expressa para a gente obter o resultado que a gente busca. Isso, às vezes o gene está meio devagar, meio parado, e a gente sabe a via que está alterada, então a gente sabe qual princípio ativo, qual bioativo a gente consegue suplementar. Você precisa melhorar a antioxidação, você precisa melhorar isso, aquilo. Então hoje, as vias genéticas são bem conhecidas. Então você sabe, eu vou suplementar com isso, isso e aquilo, que o paciente realmente ele tem essa necessidade. Então consegue direcionar melhor esses tratamentos. E hoje a longevidade está sendo buscada cada vez mais, porque a população mundial tem envelhecido. Tem demais. E a gente quer envelhecer com qualidade de vida. Sim. E a gente sempre fala assim, eu falo isso muito para os meus alunos da medicina, assim, vocês esperam viver quanto tempo? 80, 90, 100 anos? Tem uma francesa, Jeanne Clément, que faleceu com 122 anos. Será que a gente pode viver até os 130,
140, 150 Eu anos. qualidade de espero, vida, eu né? Com espero. qualidade. Com qualidade, né? É porque antes 100 anos, assim, chegar aos 100 anos já era muita as coisa. famílias Hoje a gente centenárias. já vê passar um pouco dos 100 anos, né? E pessoas assim com eu vi Muitos, um aliás, corredor, um muitos senhorzinho com casos. 109 anos fazendo corrida, maratona. Sim. É E todo mundo fantástico. saudável é mais feliz, né? Sim, com certeza, com certeza. E se a gente sempre fala dessa questão de fonte da juventude, né? Sim. Talvez a fonte da juventude esteja justamente aí, na Uma genética. das, né? Uma das. Mas é genética. assim, Tem a um gente... estudo até de uma Dos água telômeros, viva né? chamada, tem dos telômeros, né, do envelhecimento da ovelha Dolly, que ficou bem Sim. famoso, e tem alguns estudos novos assim, de uma água viva chamada de Turritopsis nutricula. A gente conseguiram perceber que ela vai envelhecendo, assim como todo ser vivo envelhece, mas quando ela fica velha, ela regride, vira um casulo, parece que ela consegue modificar ou limpar o seu DNA e ela renasce jovem. Seria uma água viva imortal. Então, muitas Gente. pesquisas na genética estão usando, tentando identificar como que ela consegue fazer essa modificação genética, talvez para aplicar para o ser humano. É, pessoal alcançar a muito imortalidade. legal, muito da parte interessante. também de rejuvenescimento, estava vendo os médicos comentando sobre uma pesquisa agora com DNA de salmão também, Sim. para tratamento de pele, né? Rejuvenescimento, todo mundo quer estar com aquela todo pele mundo quer aquela novinha, pele, né? De bebê, Eu então também. tem muito disso. Por quê? Porque tem esses genes que a gente sabe que são genes que modulam, essa palavra, às vezes, assim, no sentido de que é como se fosse um botãozinho que você pode aumentar, né? regular. Você não muda o gene, mas você regula o funcionamento dele com hábitos de vida, isso já está comprovado, mas a gente pode dar até um up nessa modulação com alguns bioativos que são muito utilizados. A gente pode até citar alguns, a coenzima Q10, né? Coenzima Muito Q10, utilizada, muito realmente com resultados científicos comprovados. Curcumina, De né, vias que é anti-inflamatório, que muitas pessoas já usam. Todo mundo hoje fala, usa o açafrão, né? A Sim, curcumina até tá pra no fazer açafrão. aquele shot. O shot, né? famoso shot que as nutricionistas ruim, né? Mas que diz passam. que funciona. É ruim, mas é bom. Qual o especialista aqui, por exemplo, quero saber geneticamente que vai me ajudar aí. Qual especialista que a gente deve buscar? Eu costumo falar que é bom uma equipe. A gente faz esse trabalho, né, na genética com uma médica, nós, geneticistas e as nutricionistas. Geralmente, pelo menos esses três. Eu falo que a nutrição ela é a cereja do bolo. A gente começa com a parte clínica, faz o exame genético, a gente entrega tudo para a nutricionista fazer aquela estratégia personalizada. Se precisa desinflamar, se precisa melhorar a pele, se precisa melhorar, tem às vezes doença autoimune, tudo isso a gente consegue melhorar muito. Hoje eu estava conversando um pouquinho antes de chegar aqui com uma das meninas que eu trabalho, uma paciente com lipedema, que é uma inflamação específica. Tá que super também... em alta o assunto do lipedema, assunto, né? inclusive. Exatamente, né? aí ela Muita está aí, gente- estou cheia de paciente com lipedema, e a gente tem o teste genético que mostra que é genético o lipedema, né? É uma condição muito influenciada, então quando a gente pode fazer o exame, a gente identifica o gene e ela é muito engraçada, que ela já falou assim, me fala qual é o gene que eu preciso modular. Eu falei, calma, deixa eu ver aqui qual que é, porque são assim, como o Marcos já falou, 35 mil genes, né? Então, alguns muita coisa a pra gente... estudar, né? a Tô gente vendo tem- que eu tô precisando disso tudo aí. Ou estudar os genes, né? também. Tudo Já isso, encontrei pele, várias- cabelo, tudo, cabelo Até o vai também, né? esporte, a gente tem visto muito também. Sim. as Eu pessoas ia nisso. entrar Já emendar justamente nesse nesse assunto, né? Porque a gente estava falando aqui de tomar esse cuidado e eu só pensando aqui, né? A gente está vivendo muito mais, aí tem que comer, modular, cuidar certinho para dar conta de fazer xixi sozinha com certa idade, né? Força, tipo, tem que ter ter força força. para Sim. agachar e tudo. E levando para o esporte, isso é muito importante também, né? Com certeza. Até risco de lesão a gente consegue ver por conta desses polimorfismos, né? Essas variantes genéticas que às vezes as pessoas podem ter predisposição para lesão, para mais fadiga, né? Para inflamação, para condicionamento físico, aí como o Mark já falou Sim. também, velocidade, ou então mais Tem potência. vários genes que hoje são muito bem conhecidos, até em seleção de atletas, igual a 73, né? Então você consegue perceber se a pessoa tem uma característica mais de velocidade, uma característica mais de resistência, ou se ela está no meio do caminho. Fizemos uma pesquisa com alguns acadêmicos de medicina e da nossa equipe também, com um grupo de pessoas que são ultramaratonistas, pessoas que fazem corrida de 100 km sem parar.
100 né? quilômetros. E a gente Não, Se percebeu não for gente. genético, eu... Você sabe também que a gente tem a caminhada ecológica, né? Sim, já Que participei. é feita e tudo mais. Aham. E aí os atletas foram objetos de estudo, Sim. justamente Sim. porque assim, gente, eu faço a caminhada pra Trindade e eu chego morta. É na eu- base da fé, amiga. É, eu só chego lá na minha base promessa da é fé. só ir, voltar, eu E volto de chega assim, Uber. na fé mesmo, Sim. se perguntando como. E de fato tem uma resistência Sim. surreal, né? Sim. Tem E aí pessoas você que têm uma falou certo, é a facilidade maior. resistência, né? Aham. Se a gente for ver o estudo, O provavelmente estudo são nos pessoas de nossos mais resistência. ultramaratonistas, todos eles tinham um perfil genético favorável à prova de resistência. Então, geneticamente, eles tinham uma facilidade maior do que outras pessoas. Legal. Né? Teve até um que fez a prova de 100 quilômetros, terminou 100 e falou que não estava cansado, ele correu mais 10. Opa! Eu falei, não, tô tranquilo, a gente fica até com É algo raiva, que né? não Aquela- vai acontecer comigo. E é importante a gente ver que quando a gente fala isso, não quer dizer que a pessoa tem que praticar só aquele esporte. Exatamente. Porque, assim, claro, é uma predisposição, é uma coisa que Uma facilita, facilidade. mas aí a pessoa, não, mas eu quero correr e eu não tenho genes da resistência. E aí, o que, que eu posso fazer? O exercício, você Continua também correndo. tem como ter o treinamento para isso. E aí é uma informação que o treinador, o professor, né, o personal vai utilizar. Ah, você não tem uma boa resistência, vamos trabalhar essa resistência. Não vamos culpar a genética por A você não genética correr. não favorece ao máximo, mas existem outras estratégias que podem ajudar também, né? A Tudo gente é sempre- modificável, Tudo né? é modificável. Mas se, por exemplo, só um exemplo, assim, eu sou uma pessoa que detesta, só um exemplo, detesta exercício, não faço nada. Seria interessante eu saber, então, esse caminho para Sim. escolher uma atividade que desse mais realmente prazer. desse mais Exatamente. prazer, Que às vezes o que foi agrade. testado até agora não seja exatamente do perfil. Existem Isso. vários painéis que vão colocar, ó, talvez tenha uma habilidade, porque assim, fazer uma atividade física requer várias habilidades diferentes. Ou velocidade, ou resistência, Até ou mais motivação força. a gente vê se a parte pessoa de tem motivação. predisposição genética sobre motivação, porque se ela não tiver essa motivação, você já tem que pensar numa E estratégia. até o horário de malhar, né? Tem uns Ah, é. cronótipos biológicos que a gente consegue avaliar. Aí você vai assim, não, 5 horas da manhã eu vou acordar todo dia e vou malhar. E tem pessoas que conseguem com grande às vezes facilidade. Tem gente que não tem O hábito, o cronótipo, né? E para isso. às vezes a Tati gosta de malhar, não que goste, vamos lá. Às vezes você tem que malhar de manhã porque vai trabalhar, mas aí na hora que vai ver o seu exame, o seu cronótipo é de quem gosta de Treinar que é mais à noite, noturno. mais noturno. Aí você vai ficar ali ó, o tempo todo querendo encaixar. Muitas vezes já vi até alguns pacientes que fizeram exame e descobriram algumas coisas, ele falava, nossa, eu não sou preguiçoso. O paciente veio comigo e falou desse jeito. É o Ele falou, jeito. Eu acho que eu vou tô falar precisando isso. disso, não, minha amiga. Eu não vou falar isso para os meus amigos, porque eles me chamam para jogar futebol e eu não quero. E eles falam que eu sou preguiçosa. Eu falei, então. Isso é muito interessante, né? E aí a gente, emendando já pra gente falar sobre os atletas, a gente tem dois que são muito conhecidos pelos seus recordes batidos, né? Inúmeras vezes dentro do mesmo campeonato, o Bolt e o Phelps. E aí eu até lembro que na época das Olimpíadas surgiu alguns textos, enfim, mas não de fontes muito confiáveis, falando sobre o gene da velocidade. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco mais pra gente. E existe, exatamente. E na verdade não é só o gene da velocidade, porque às vezes você pega uma pessoa que tem um gene da velocidade, né? Você vê, por exemplo, o Bolt, extremamente veloz. Mas não é só a velocidade que ele alcança, é a forma com que ele alcança aquela velocidade. Você vê ele finalzinho, todo mundo morrendo e ele sorrindo. Ele A sai motivação, Fazendo andando, quase é normal. pose para a foto. Então, assim, existem vários genes. Então, pode ter um gene da velocidade, mas também existem outros genes para não sentir dor durante a corrida. Exatamente. Pra Resistência à ter dor. tem resistência à esses dor. padrões. Prazer com o exercício. Tem gente que faz exercício, detesta. Mas tem gente, assim, tem um grupo das encefalinas, das endorfinas, tudo, que a gente vê, ó, a pessoa faz atividade e se sente bem fazendo. Tem gente, assim, isso deveria ser natural, mas não é para todo mundo. E tem gente que realmente, igual o Bolt, é um caso realmente à parte, que ele faz com maestria e se sente muito bem fazendo isso. Ele brinca, a Tipo, gente vê, nasceu, você sente pra que a pessoa ele, nasceu pra Ali Ele tá- realmente é uma a genética brincadeira pra favorece. ele. Não, Enquanto não é pessoas estão algo só de sofrendo, treino, é. né? Eu acho Entendi. que tanto ele como o Phelps, porque o Phelps ele tem também um biótipo de características muito de nadador. Agora, põe para fazer um outro esporte, por exemplo, sei lá, eu não entendo de esporte, mas vamos Equitação, pôr... né? É, Equitação, ele é grande. Aí não vai para ele fazer. não vai se encaixar. Não Então vai é dar um prazer, conjunto né? de características. E ainda falando sobre essa questão da genética, né? Tem alguma relação
com o local? Por exemplo, porque se a gente for pegar dados recentes, assim, de Olimpíadas e competições, normalmente os países africanos tendem a ganhar e bater mais recordes em provas de velocidade, por exemplo, né? E aí, se a gente for pegar outros países em outros esportes, tem alguma relação com isso? Sim, existe todo um mecanismo de formação das populações. Então, desde a formação, assim, isso é um modelo muito evolucionista, obviamente, mas existem tendências para grupos populacionais terem mais habilidades para outros grupos populacionais. Mas hoje, por exemplo, Brasil é um país muito misturado. Então, hoje você tem uma contribuição de europeus, de ameríndios, que são os nativos brasileiros, de afrodescendentes. Então, você tem uma mistura muito grande, de asiáticos. Então, se a gente for fazer uma composição genética do que nós somos, né? A gente não é brasileiro, entre aspas, né? Os nativos seriam os ameríndios. E até, inclusive, há uns 20 anos atrás, um projeto de mestrado, né, a gente fez uma avaliação da composição ou do perfil genético da população do estado de Goiás. E a gente acreditava que o perfil do estado de Goiás seria um perfil talvez mais de índios, e a gente verificou que uma contribuição europeia às vezes mais forte, em segundo lugar uma contribuição africana e em último lugar uma contribuição genética de ameríndios, de nativos brasileiros. E o interessante também desse estudo que a gente fez, foi na época do nosso mestrado, né? Tem 20 anos já. Um pouquinho mais de 20 anos. A gente achava e fizemos a comparação da população de Goiás com outras do Brasil e com uma pesquisa que tinha sido feita com amostras do Brasil todo. E a gente viu que não tinha diferença significativa. Então, assim, a gente achava que nós, Goiás, tínhamos um perfil que era nosso diferente. E que a gente tinha que considerar isso, por exemplo, nos exames que são feitos pela polícia para a identificação humana. E aí a gente viu que não tem diferença significativa se usar o banco de dados brasileiro por conta da miscigenação. Grande miscigenação. Aí já lá não, né? E aí tem uma questão realmente da composição genética da população africana que deve ter algum fator. Tem grupos mais isolados. Mais isolados, exatamente. Gente, é um mundo, assim. Muita coisa, né? Abismada. Falando nessas relações ainda, outro assunto que está super em alta desde o início da pandemia, eu acho super importante a gente trazer é saúde mental, né? Sim, com certeza. A gente está falando cada vez mais sobre o assunto, é super importante. E a genética, ela tem relação com a saúde mental? Tem também, eu falo, a genética está em tudo. Em tudo, nós cara. E é muito forte, a gente sabe, são estudos científicos, então não é simplesmente uma opinião, né? Então são estudos que estão relacionados a genes do comportamento. Por isso que o autismo também, né? A gente sabe que tem os genes do comportamento, o autismo é uma condição comportamental importante. E aí, nesse sentido, vem relação com TDAH, ansiedade, depressão, bipolaridade e até a esquizofrenia. Então, são genes que às vezes são até comuns nessas patologias, né? Nesses transtornos que se sobrepõem e que quando a gente sabe, né, tem um perfil numa família que já tem casos e faz o aconselhamento genético, investiga, tem como iniciar uma intervenção precoce, porque uma ansiedade ela pode chegar à depressão, por exemplo, né? Fora outras situações, né? Que às vezes até para uma bipolaridade. E às vezes a gente vê famílias, né? Tem famílias que a gente vê que a incidência de depressão é muito grande. Minha mãe tinha depressão, meu pai tinha depressão, tem um irmão com depressão, não sei o quê. Então a gente vê realmente um agregado. Para TDAH também um peso genético muito forte. Para cada condição pode ter um peso genético maior ou menor. A esquizofrenia, por exemplo, tem um peso genético que chega a ser de 65% a contribuição genética na esquizofrenia. E quando a gente até consegue rastrear alguns genes que predispõem à esquizofrenia, a gente já sabe até como são fatores genéticos e fatores ambientais, a gente já sabe que existem fatores ambientais que a gente vai começar a remover, porque a genética a gente não consegue modificar, mas a parte ambiental a gente consegue. Então fala, cuidado com tais drogas ilícitas, cuidado com isso, com aquilo, porque pode desencadear visto a predisposição genética que já está presente na família. Tem um gene que eu gosto muito de falar dele, também. Que é o... Eu ia perguntar sobre o Alzheimer. Também, um peso genético muito forte. O CONT, né, das catecolaminas, é um gene que muitas vezes ele é chamado, dependendo de como a gente tem, a variação dele, de gene guerreiro. Né? Porque é aquela pessoa que tem uma variante dele que está sempre muito ativa, mas que fica numa ansiedade muito grande e que às vezes vai para vícios. E aí a gente tem relação, né, com vício de droga, álcool, vício em compras, compulsão alimentar, tudo isso está relacionado a esse mesmo gene. Mas que se a pessoa tem esse conhecimento, ela consegue modular, como a gente estava falando lá, até com bioativos, esse gene CONT e ser uma pessoa altamente produtiva, porque ela é acelerada.
E aí, às vezes, por não saber lidar com essa aceleração, vai muito pro vício, né? Esse gene ele é muito interessante. E a pessoa conseguiria modular, mesmo já chegando a um patamar mais avançado, uma pessoa dependente de álcool ou químico, conseguiria modular esse gene, mesmo já estando nesse É muito estágio? desafiador. Conseguir sim, possibilidade existe. Não que seja fácil, porque se chega num nível até que você controle o vício para depois iniciar a modulação. Porque a modulação não é assim, amanhã, Gene, você vai funcionar assim. Não, é uma processo. adaptação que requer, né, é igual quando a gente fala de condicionamento físico, é um condicionamento que a gente dá para o organismo. E eu achei super interessante uma frase que eu acho que foi o doutor que falou, e aí reforçando com essa sua afirmação, porque a gente escuta falar muito sobre, e aí se fantasia muito, né? A gente sabe que hoje a gente lida com fake news o tempo todo, inclusive no mundo científico. Então, a frase foi: a gente não consegue mudar o gene, a gente não consegue fazer essa alteração. Porque hoje há pessoas que já acreditam que se eu quiser decidir alguma coisa sobre o DNA de uma criança ou do meu, eu consigo fazer isso. E na verdade, não. Na verdade, existe até a possibilidade. A gente fala assim que não existe na forma rotineira. Hoje existem algumas terapias que a gente chama de terapia gênica, que a gente conseguiria até corrigir alguns defeitos genéticos graves, né? Por exemplo, tem um centro na França chamado Geniton que trabalha com doenças musculares degenerativas. E há quase 20 anos eles já trabalham com alguns modelos para tentar corrigir defeito genético. E tem a outra problemática também, quando você tem um risco de ter um filho com uma condição genética. Hoje já existem clínicas especializadas, né, que trabalham com fertilização in vitro, que existiria a possibilidade de fazer uma seleção do embrião, faria um exame genético no embrião para saber qual o perfil genético, para saber se aquele embrião vai herdar aquela condição genética. Para algumas condições que são graves, deletérias, que, assim, que vão acabar Risco de levando aquela vida, criança à morte precoce, eu acho muitas vezes que faz um grande sentido. Né? É interessante. Então, né? você conseguiria fazer, mas existem alguns limites éticos, alguns limites legais. Então, hoje não pode fazer uma seleção, eu quero que seja homem. Eu quero que seja homem alto, forte, inteligente, bonito e rico. Né? Então, não tem como fazer algumas modulações. Mas para algumas condições graves de doenças, hoje existem centros vida, especializados, e isso com risco, né, realmente. Então, eu já conseguiria fazer para evitar a recorrência dentro da família. E muita gente realmente procura, assim, imagina um casal que vê o filho morrendo progressivamente durante alguns anos. Muito triste. Né? E fala assim, a gente queria ter outro filho, mas eu morro de medo, porque o doutor passou que o risco de acontecer novamente de 50%. Será que eu arrisco? Né? Então, a gente tem que passar, até no aconselhamento genético, passar perspectivas. Existem hoje outras possibilidades, inclusive uma seleção pré-implantacional. Então, obviamente, tem que ver benefícios, riscos, né, vantagens, desvantagens, e tudo isso aqui vai explicando. Até aproveitando que você entrou nesse assunto sobre os filhos, a gente falar sobre um caso que ficou bem famoso recente, que foi da neném do Zé Vaqueiro, né? Que ela nasceu com uma condição. Sim. E aí a preocupação é assim, os próximos filhos podem nascer com essa condição? Isso. Eu acho que do Zé Vaqueiro foi a síndrome de Patot. Síndrome de Patot. Isso. Essa possibilidade depende do exame dos pais, para a gente ver essa probabilidade de acontecer, que pode ser que seja um caso aleatório, que foi isolado, Isso. ou pode ter alguma alteração que a gente chama de não balanceado, uma alteração que pode ser herdada. Porque às vezes né? foi um caso à parte, né? Um dos gametas lá sofreu uma alteração. Talvez pode nunca mais acontecer. Exatamente. Né? Mas existem algumas situações, algumas alterações mais raras, igual uma translocação robertsoniana, por exemplo, que vai fazer com que toda vez que o casal tenha filho, né, ele pode ter uma alteração, né? Então tem que sempre fazer uma avaliação do pai, da mãe, de todo um contexto, para a gente poder ter um grau de segurança maior. Esse é um caso que precisa do aconselhamento genético antes de uma próxima tentativa, porque a gente consegue dar essa resposta, considerando o que é a síndrome, né? Consegue dar essa resposta a partir do exame até com números de probabilidade, né? Que a gente chama de risco de recorrência daquela condição. Até porque eu imagino que deve ser bem complicado, né? Para a mãe, para o pai, pensar numa gestação e vendo o sofrimento do neném que Isso é acabou muito de nascer. complicado, muito abala comum. muito o psicológico. Pais que têm filhos em todas as condições, né? Inclusive, como a gente já tinha conversado antes, o autismo. Sim, no autismo também, porque requer todo um suporte. Um cuidado. E às vezes as Saber pessoas se falam vai assim, ter outro filho
pode será ou que não o PROS acontecer? pode ter uma condição? E tem algumas condições que vão cursar ainda com esquizofrenia, com epilepsia, com condições mais graves. São graves, e precisa realmente, de muito suporte. isso, Tá aí o para filho a do Marcos família. Mion para a gente ver, não é falta de recurso, né? Sim, e sim. mesmo assim ele precisa de muito suporte. Ele tem um nível, né, de autismo, não sei qual o nível dele, mas que exige um suporte. Ele provavelmente não é uma pessoa já independente. Sim, Então, mas tem aí toda que vem a essa diferença questão. também do pai que se informa, que busca o conhecimento. Então a gente percebe realmente que tem um cuidado, que tem uma atenção, que tem um nível de informação sobre aquela condição e que acaba divulgando bastante também Isso que eu sobre ia isso. falar, eu acho que o papel dele para esse crescimento também da divulgação do autismo foi muito importante. Ele se tornou referência. Né? Referência e assim, deu muita voz para outros pais também falarem um pouco sobre conscientização e inclusão, porque às vezes a gente fala, mas na prática não acontece muito. Então tem a comunidade do autismo dele, né? Então ele deu muita voz para isso, e isso é importante porque cada vez que a gente fala mais, os pais ficam mais abertos à investigação. E eu falo que no autismo e em algumas outras condições também genéticas, às vezes adoece não só a pessoa, mas a família. Sim. Quando eu falo adoece no sentido psicológico mesmo, né, que às vezes casamentos são desfeitos por conta daquela condição que o filho tem, da preocupação. Então, como a gente vê isso muito na prática, é um dos motivos que a gente não desiste de falar da condição, de tentar esclarecer, de fazer as parcerias com vários profissionais, cada um no seu olhar, seja psicólogo, nutricionista, neuro, e aí a gente tem feito de uma forma bem interdisciplinar. E é aí que é a importância de tudo que vocês estão falando aqui e tudo que vocês fazem, né? O aconselhamento. Vamos falar um pouquinho do centro? Vamos falar assim. É o Centro de Genética com Excelência. São Então. 18 anos? 18 anos de experiência. O Centro de Genética com Excelência, ele é novo, né, a nossa empresa, porque hoje, graças justamente a essa possibilidade pós-pandemia, né, de poder fazer os atendimentos online, né, o sistema online, a gente tem atendido o Brasil todo, fazendo exames genéticos, fora do Brasil também, é verdade, fazendo as orientações, o aconselhamento genético pode ser feito, parte dele pode ser online, dependendo do caso, e a gente tem um suporte em todos os estados para coleta de material, a gente tem os laboratórios parceiros, então hoje a gente oferece para todas as condições genéticas, do diagnóstico do câncer, passando pela saúde mental, autismo também, até a performance, né? A gente tem toda essa possibilidade. Exatamente. Esqueci de algumas, cardiopatias, parte de neuro, doença autoimune. Até a questão de tratamento, tem uma parte da farmacogenética, sim, essa às vezes também é assim, bem interessante. a pessoa não sabe, é muito comum, principalmente, por exemplo, para depressão, o paciente tem tentado uma medicação, não está acertando a medicação, modula, toma, passa muito mal, ou toma, não tem efeito nenhum, e hoje tem até painéis para saber qual o melhor tratamento farmacológico. Medicamentoso. Tem crescido bastante também. Essa é uma área que tem crescido os médicos da psiquiatria e também médico da dor. Tem muitas pessoas que sofrem muito com enxaqueca, fibromialgia, e às vezes são pacientes que, como eles falam, são refratários, já tentaram medicamentos e não conseguiram, e aí esses médicos agora estão buscando, né, o Centro de Excelência, nosso genética, o Centro, né, de Genética com Excelência, para justamente fazer um perfil genético e entender qual medicação que é mais adequada. Esse exame está sendo bem utilizado também pelo pessoal dessa área. Esse é um projeto, na verdade, que a gente tem construído no decorrer de muito tempo, né, que a gente sempre, assim, existe uma demanda muito grande de pessoas que buscam, porque a genética, assim, para mim é uma paixão, né? Para nós é uma paixão, mas para muitas pessoas ainda tem muito medo. O que é a genética? Aí lembra daquele Mendel, azinha, aquele tanto de coisa. E muita gente já começa a criar, assim. Então, e muitas vezes assim, chega, pega um laudo, pede um exame. Então a gente pensou assim, vamos fazer uma coisa para poder ajudar cada vez mais pessoas. De forma mais ajudar profissionais, ajudar famílias, ajudar pessoas para entender realmente um pouquinho mais qual o melhor exame genético, qual o melhor direcionamento para cada condição. E às vezes a pessoa só quer tirar uma dúvida, eu fiz um exame genético e não entendi. Né? Ou então, existiria um risco, meu primo teve um filho com tal condição, será que eu posso ter por ser da mesma família? Então, às vezes, ter informação, eu acho que ajuda demais as pessoas. Nossa, é tudo. A Eu acho informação é o principal. Eu falo, e escutei isso até foi de um paciente, eu nunca esqueço. Ela falou, para mim foi um autoconhecimento fazer o meu exame genético.
porque hoje ela se entende. Eu falei, gente, ela leva o exame genético dela na bolsa, como meu diz Deus. ela fala, eu já entendo porque disso, daquilo, e assim, ela falou, para mim foi um autoconhecimento, me deu um pouco de mais estímulo para cuidar de certos aspectos, e ela falou, todo mundo tinha que nascer e fazer esse exame. Tomara, né? Tomara que de fato sabe? vire algo assim, obrigatório, ou que a gente faz Sim. quando é bebê, igual fez o teste do pezinho, por exemplo. O importante é a gente também deixar claro que essa escolha do exame, ela tem que ser feita pelo profissional, especialista em genética, que seja, né, no aconselhamento genético ou um médico geneticista, alguém que saiba entender a real necessidade e qual seria o tipo de exame para aquele paciente. Porque a gente tem que tomar cuidado lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, tem teste genético sendo vendido na farmácia. Então, isso que eu ia falar, tem até um site que vende. Sim. Que você manda ali uma amostra. Rastreio e pronto, né? de origem. Genealogia. Mas para doenças também Tem já também, estão. sim. São os preditivos, que são exames que não são para diagnóstico, eles podem Mais ser simples vendidos e assim, tudo que eles mais. chamam de venda direta ao consumidor. Começou nos Estados Unidos, hoje a gente já vê aqui, mas que Mas não eles- tem a interpretação Isso, do e eles geneticista, não podem aí que é olhar importante. todas as doenças também. Gente, Tem não algumas dá para condições- fazer como o exame de sangue e ir lá jogar no exatamente. Google. Porque até tem riscos que são muito elevados. Por exemplo, às vezes a pessoa faz o exame, não sabe qual que é o impacto de fazer o exame. No aconselhamento genético, a gente tem tudo uma preocupação, tem um termo de consentimento, a gente explica exatamente as consequências, as respostas. Por exemplo, a pessoa vai lá, só queria saber, qual esporte vou fazer. Aí agora imagine que recebe uma informação, a gente descobriu, por acaso, você é bom para ter velocidade, mas a gente descobriu por acaso que você tem um gene para a doença de Huntington. Com 40 e poucos anos, seu cérebro vai começar a definhar e você vai falecer em poucos anos. A pessoa queria essa informação, a pessoa estava buscando essa informação. Entendi. Né? E ela Então, vai tem que tomar interpretar muito assim, às vezes o cuidado. exame nem está dizendo Nem isso. Tem um né? gene para um câncer, por exemplo. Nossa, pronto, eu tenho câncer. Não, você não tem câncer. Você tem talvez o risco. E a gente vê, às vezes, até pacientes que chegam com um exame e falam assim, gene alterado para tal condição. Mas ter o gene alterado não quer dizer que a pessoa tem essa condição. Um gene não leva a condição, tem que ter os dois genes alterados. E a pessoa já acha que tem a doença por ter uma condição. Então tem que ter realmente uma análise de geneticista, faz uma Uma diferença muito grande. interpretação e um parecer, né? A E a gente gente- emite o Muito parecer. importante. E é muito gostoso. A gente pega, às vezes, resultados. Tem exame genético que tem 300 páginas. Uau. Então a gente pega final de Eu tô semana. vendo tanto que Eu amo. É muito sentem prazer gostoso. de falar. Gente, eu adoro, mas pega assim, a gente acessa o banco de dados final de semana, assim. É gente, cansativo, maravilhoso. mas a informação o é uma resultado coisa é muito sempre interessante. muito bom. Não, Mas o é resultado muito disso é que vocês amam, Sim. fazem, se dedicam a isso e é um benefício para a população, né? Demais, é incrível. Um benefício, mas a gente ouviu, com responsabilidade. Com Nada responsabilidade. de tentar fazer o exame Nem e procurar no Qualquer- Google, que significa, procurar no né? doutor. Acaba com Google, embolia doutor. pulmonar, né? Gente, eu procuro, tá? Uma vez Cuidado eu com o estava Dr. sentindo... Google. Uma vez eu estava sentindo uma dor aqui no... Bem aqui, Aham. provavelmente eu dormi de mau jeito. Aí o Google disse que eu estava com embolia pulmonar. Aí eu cheguei no médico e falei, tô com embolia pulmonar. Ele olhou pra mim e falou assim... Falando assim comigo, do jeito que você tá. Aí, desde então, eu não procuro mais. Eu já sei meu diagnóstico. Quem nunca, né? Foi Não, no quem Google. não, porque no desespero, você vai lá procurar no Google, né? E a gente Cuidado, sabe. que às vezes aparece uma coisa e você fala, não. Não é possível, né? Quando você procura qualquer dor, fala assim, não, você morre em 24 horas. Fala, meu Deus. Pra gente finalizar, Sim. então, porque assim, eu já descobri que muita coisa não é do signo, viu, gente? É genética. Sim. Então, Não é um mapa genealógico não, também. né? Mapa. Vamos falar um pouquinho do futuro, então, principalmente do futuro do centro. Certo, então a nossa perspectiva é atender cada vez mais também fora de Goiás, né? Além dos presenciais, o online. E nós oferecemos também vários cursos, então está saindo mais um, nós já temos o Genética na Prática para profissionais, que foi um sucesso, já tivemos mentoria e em breve, para quem sempre pergunta, vai ter o curso online. Né, Profissionais totalmente da área da saúde. Isso, estudantes também, Estudantes. profissionais legal. e estudantes, para a gente entender exatamente isso aqui. Como que é a genética na prática? Porque sair daquela coisa só do Da livro, teoria, né? da teoria, Teoria. como que eu posso usar a genética na identificação do crime, lá que a Tati gosta, na doença, né? No aconselhamento, no câncer. Então, a gente tem um curso que fala tudo isso, para as pessoas conhecerem essas possibilidades. A gente precisa de mais profissionais nessa área, então, nosso intuito é esse. Ele é totalmente online, né, Mark? Então, Sim. a pessoa assiste quando quiser, fica gravado. E em breve também presenciais. Nós temos várias Isso. palestras programadas e vai estar tudo no nosso site. Qual que é o site mesmo?
genéticaexcelência.com. Ótimo. Vocês estão nas redes sociais também? Redes sociais, o meu é Thaís Cidália, @Thaís Cidália. O meu é @Marques de Gonzague, que é um nome um pouquinho diferente, mas aí só procurar Marques de Gonzague, que é um nome francês, mas A vai gente aparecer coloca lá. no texto abaixo também. E o centro tem Instagram? O nosso Instagram vai ter o link para o site. site. Por Para o enquanto site. nós deixamos um só, porque é muito difícil de É muito Claro, difícil é, de todo, gente, Mas né? nós temos o Instagram bem profissional, sempre Sim. com conteúdo, às vezes um foco específico dependendo da época, a gente fala de mais alguns assuntos, mas sempre divulgando por lá. E sempre novidades, tudo que a gente pode Sim. falar. E informação segura, né? Que é o mais Com importante. certeza, que é o mais Isso importante. é mais importante. Eu falo, a gente precisa unir a área científica com a prática, né? Porque todo mundo ganha. E já que todo mundo procura tudo na internet, nada melhor do que colocar Claro, informação uma fonte segura na segura. internet também, Sim, né? eu falo que às vezes o problema é a desinformação. Sim, exato. Né? E aí, se a gente puder levar com uma linguagem acessível, isso é bem interessante. Facilita muito. A gente ficaria muitas horas falando sobre Muitas isso, né? horas. Nossa, eu tô encantada. Foi realmente um prazer. Vou agora pegar a luz ali no canto e descobrir o que Várias coisas. limpa cenas de crime. Não tô ameaçando ninguém. Mas... Só curiosidade. Só curiosidade. Mas assim, eu quero que vocês voltem pra gente falar sobre as novidades cada vez mais da área. Ou até ter um podcast criminal. Um podcast Sim, criminal. ótimo, Adoro. topamos, super. Queria agradecer a presença de A vocês. A gente gente deseja agradece. muito sucesso. De Obrigada. fato, vocês são apaixonados pelos quadros. A gente ficou apaixonado pelo que vocês fazem, só de ver vocês falar. Obrigada. E agradecer meninas. também, porque tudo, o estudo, a saúde, a educação é um benefício para toda a Isso, população. é encher a gente de orgulho, né? Exatamente. Saber que tudo isso acontece aqui dentro da nossa educação, dentro da nossa saúde, seja saúde privada, seja saúde pública, mas é para ter todo esse cuidado, né? Já que a gente está vivendo tanto, vamos viver bem. Isso aí. Ótimo, meninos. Obrigada. Foi um A prazer gente que falar com agradece, ó, vocês. sempre que precisar a gente está disposto, né? A gente, assim, acho que o objetivo nosso como educador, realmente, assim, a gente gosta de falar, a gente gosta de expor, De tem muita coisa. compartilhar. E genética é uma ciência maravilhosa, né? Sempre novidades, sempre coisa diferente, né? A gente está à disposição. A gente espera novos episódios. E agora, pra gente finalizar, queria agradecer a sua audiência aí de casa. A gente nos vê em breve em mais um episódio de podcast com outro tema. É isso, a gente espera você no próximo episódio do Popcast. Tchau, tchau.